Boa noite, candidato. Olá, pessoal. Vamos caminhando para a reta final da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto. No fim desses encontros, esperamos ter exposto quem são e quais são as propostas dos homens e mulheres que querem ocupar o cargo mais alto do executivo da cidade. Assim, esperamos ter te ajudado a decidir quem você vai apoiar no dia 15 de novembro, quando ocorrerá o primeiro turno das eleições municipais. Nesses encontros, como sempre, teremos 5 entrevistadores. Cada um fará uma pergunta e o candidato terá 5 minutos por resposta. No fim, também será concedido mais 3 minutos para o candidato fazer as considerações finais, mandando um recado para os munícipes. No dia de hoje, temos a honra de receber Antônio Alberto Machado, candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto pelo PT, de número 13, fazendo parte da coligação Ribeirão para as Pessoas. Boa tarde, boa noite, candidato. Que honra tê-lo conosco. Boa noite, pessoal. O Grêmio da FAAP, Rafael, Vitor, Natan, Guilherme Lomo. Prazer muito grande interagir com vocês, trocar algumas ideias aí sobre a nossa candidatura, as nossas propostas e as nossas opiniões também acerca do cenário político e poder responder, expressar as minhas posições acerca daquilo que inquieta vocês e que é a razão de ser do nosso encontro. Obrigado de novo, candidato. Para iniciar a série de perguntas, eu vou passar a palavra para o meu amigo Guilherme Longo. Muito boa noite, senhor Machado. Gostaria, antes de tudo, dizer que é uma grande honra tê-lo aqui nessa conferência de hoje e que sua presença é muito importante para nós. Indo direto ao ponto, eu lhe pergunto, quem é Antônio Machado? Qual foi sua trajetória? E por que você merece ser prefeito de Ribeirão Preto? Bom, eu nasci em Bebedouro, morei lá em Bebedouro quando criança, depois numa cidade vizinha, onde passei a adolescência, e já no começo da vida adulta eu me mudei para Ribeirão Preto na década de 70, no final da década de 70. E eu sou hoje advogado, já fui advogado logo depois de formado em Direito, depois eu entrei imediatamente no primeiro concurso do Ministério Público, fiquei lá no Ministério Público 31 anos como promotor, 24 deles aqui em Ribeirão, e hoje voltei a ser advogado de novo e sou também professor livre-docente do curso de Direito da Unesp de Franca, há 32 anos já também, então são 2 carreiras públicas, uma no Ministério Público, outra na universidade, que somam já mais de 60 anos nessa luta aí, tentando aprender o direito, tentando ensinar e tentando praticá-lo, né? Na verdade, eu estou filiado ao Partido dos Trabalhadores há 3 anos apenas e, de início, alguns amigos, alguns militantes do partido me propuseram essa tarefa de me candidatar pelo PT. Eu, inicialmente, recusei, fiquei bem resistente, porque eu não tinha esse projeto pessoal, mas a argumentação deles, do partido, que me convenceu, estou cada dia mais convencido disso, era de que eu fui um promotor de justiça que atuou sempre na área dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, dos direitos difusos e coletivos. Nesses 31 anos eu fui promotor criminal apenas 7 anos. O restante da minha carreira foi toda ela nesse campo, né, dos direitos humanos fundamentais de primeira, segunda, terceira geração, até chegar à geração dos direitos difusos, coletivos. Eu fui o secretário da Promotoria de Ribeirão Preto que estruturou a Promotoria dos Direitos Difusos em Ribeirão, atuei na área da infância, juventude, cidadania, pessoa portadora de deficiência e, ultimamente, na área da habitação e urbanismo. E me convenceram de que essa luta que eu fiz no sistema jurídico, judicial,
por mais direitos, por dignidade, por cidadania, por uma distribuição igualitária e justa dos direitos fundamentais, que são, no fundo, a base ética de um Estado democrático de direito, o fundamento da própria democracia, me convenceram de que eu podia, embora já aposentado do Ministério Público, apenas lecionando na universidade, continuar essa luta, agora no campo mais abrangente, né, da política. Como eu disse, eu resisti a princípio, mas logo em seguida fui cedendo a esses argumentos e vendo que eles tinham consistência, que isso dava coerência a toda a minha vida de promotor em defesa de direitos fundamentais e que eu poderia fazer agora numa dimensão macroscópica, né, por atacado, digamos assim, não mais no caso a caso das demandas judiciais. Fiquei seduzido por isso e entendi que era uma sequência coerente, natural do meu projeto, inclusive existencial. Estou sendo convidado a encerrar? Não entendi. Não, um minuto. Deu tempo. Ok. Por outro lado, eu também entendi que nesse momento conturbado da vida política nacional, de ascensão das forças conservadoras, de extrema-direita, até de corte, extração neofascista ou neo-reacionária, neoconservadora, etc., como queiram, nesse momento em que se percebe alguns retrocessos do campo dos direitos, no campo da política, no campo da institucionalidade, até econômico e social, em que se percebe também a ascensão de um certo obscurantismo, eu me animei ainda mais a sair à luta e fazer a resistência contra o avanço deste momento político obscurantista, reacionário, de muitos retrocessos, sobretudo no campo dos direitos, no campo da política, e tudo isso acabou me provocando, me estimulando e, finalmente, respondendo ao que você disse, esse é o Antônio Alberto, que quer ser prefeito de Ribeirão Preto, por esses motivos. Muito obrigado, candidato, para dar andamento na entrevista. Agora eu passo a palavra para o Natan Valente. Olá, candidato. Uma honra lhe receber aqui conosco. Candidato, gostaria de saber sobre a questão financeira de seu mandato. É de conhecimento público. Suas propostas são mais direcionadas para a área de saúde, visando uma ampliação da infraestrutura das UBDS, assim como aumentar as vagas de creche, dando uma maior manutenção para a rede municipal de ensino. No entanto, para isso, o senhor pretende aumentar o cadastro territorial multifinalitado, tende a inflar a máquina pública. O senhor poderia explicar como funcionaria esse processo? Seria, assim, mais fácil ficar dinheiro do céu? Tem 5 minutos, candidato. Candidato, seu microfone está mudo. Muito bem. A questão da crise fiscal do Estado brasileiro, e não só do Estado brasileiro, não é? E, consequentemente, dos governos, dos estados e dos municípios, mas do Estado capitalista em geral, no mundo, essa crise é crônica e não é nova. Não é agora que ela surgiu. Ela vai se agravar com a crise sanitária e econômica que se instalou desde 2008 até esta parte, só veio se agravando. Isso é problemático, isso torna as coisas mais difíceis. Já sempre houve, né, esse problema de caixa, o problema de custeio, de financiamento. Isso não é novo. Tá? Isso é uma coisa velha. Todas as administrações entram com esse problema e eu vejo, né, essa pergunta, ela é recorrente em todos os espaços onde eu estive. Essa preocupação está, ela não falhou, né? Ela esteve em 100% dos diálogos, debates e, enfim, dos eventos onde eu participei como candidato. Isso é real, isso é um problema. Essa crise fiscal, como eu disse, ela é crônica. Eu acho até que ela é inerente ao Estado capitalista. Eu acho até que essa crise fiscal é
faz parte de uma estrutura política, econômica, típica do Estado liberal, tanto é que, para solucioná-la, o mundo embarcou por um caminho errado, que foi o caminho do neoliberalismo, né, a obsessão pela responsabilidade fiscal, pelo corte de gastos, pelo equilíbrio das contas, pelo superávit primário, obsessão por tudo isso, né, foi uma opção equivocada para aqueles que julgavam superar a crise fiscal do Estado de uma maneira geral, do município à União. Ribeirão não foge à regra, mas Ribeirão é rico. Ribeirão é uma cidade rica. O nosso PIB hoje orça pela conta de 35 bilhões de reais, está entre os 20 maiores PIBs do Brasil. O nosso orçamento hoje é de 3 bilhões e 500 milhões de reais. A receita direta é de 1 bilhão e 800 milhões, sem contar repasses dos estados, repasses federais, convênios, emendas parlamentares. Ribeirão Preto é a 12ª cidade em arrecadação no estado de São Paulo. Não é pouco. Então, onde está o dinheiro? Como é que se explica que uma cidade tão rica, que arrecada tanto, vive essa situação de penúria? De um lado, podemos explicar de duas maneiras. De um lado, o Ribeirão Preto gasta mal. Por exemplo, você privatiza saúde e educação, o gestor perde o controle sobre a qualidade do serviço público. Isso é fonte de corrupção, dinheiro que vai para o ralo e fica mais caro. Só para dar um exemplo, a dívida ativa de Ribeirão Preto orça pela conta de 675 milhões de reais. Só 10% dessa dívida ativa é recuperada no município por ano. E neste ano de pandemia, só 2% foram recuperados. Não se criou um ambiente de negociação, de acordo que favoreça o acordo e o pagamento dessa dívida ativa, que favorece a vida dos devedores e resolve também o problema de caixa do município. E Ribeirão Preto arrecada mal. O nosso cadastro multifinalitário tem a finalidade de corrigir essa arrecadação. Ele vai potencializar a arrecadação do IPTU, do ITR, do ISS e, sobretudo, do ITBI, que é o imposto das transações intervivos. Nós podemos aprofundar como é que funciona o cadastro multifinalitário, mas eu posso até te dar uma dica, né? Lá em Belo Horizonte foi um projeto piloto financiado pelo governo federal e esse financiamento existe para qualquer município. Ele se paga em 1 ano e nós vamos fazer o cadastro multifinalitário aqui para otimizar a arrecadação de Ribeirão Preto. Na prática, há muito IPTU pago em Ribeirão Preto e vamos otimizar essa arrecadação de IPTU sem mexer na alíquota e na base de cálculo. Há muito IPTU pago em Ribeirão Preto como se o imóvel fosse só um terreno. A prefeitura não sabe que lá tem um prédio construído. Candidato, só para finalizar. E que poderia aumentar a arrecadação. Então, é isso. Otimizar o gasto, fazer uma arrecadação inteligente, otimizar a arrecadação e enfrentar os problemas que virão por aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, candidato. Dando agora a sequência, eu passo a palavra para o Rafael, que vai falar sobre espaços públicos. Boa noite, candidato. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui conosco. A minha pergunta é relacionada a uma questão que a gestão anterior deixou muito a desejar, que é a gestão do espaço público no tocante à manutenção de praças e roçadas nas áreas verdes da cidade. Uma proposta que pode ser interessante para a cidade é a privatização dessas atividades, por exemplo, entregando para construtoras ou empresas de cada região, deixando para prefeituras prioridades na educação, saúde e segurança de qualidade e públicas. Posto isso, o que o senhor acha dessa proposta e quais são as suas ideias para melhor cuidar do nosso espaço público? Está mutado. Essa é uma atividade, uma área, um campo em que eu acho perfeitamente cabível a parceria do poder público com o setor privado. Não chegaria a falar em privatização, né?
O espaço público é de uso comum do povo, o gestor municipal não pode perder o controle sobre o uso, a finalidade, a destinação e o cuidado que se faz com o espaço público. Ele é que dá sentido à cidade, que é o lugar do encontro, o lugar onde as pessoas transitam, e isso deve ser feito com liberdade, sem restrição, e parceria cabe, mas eu não chegaria ao ponto de falar em privatizar inteiramente essa atividade. Eu acho que o poder público tem que estar presente. A qualidade do espaço público, do uso dele, é responsabilidade do setor público, do Estado, do município, do gestor público, da prefeitura, do prefeito. Agora, é verdade, essa administração atual ficou 3 anos sem cuidar da zeladoria em Ribeirão Preto. Deixou a desejar, foi um escândalo, um escárnio. Ribeirão Preto estava no meio do mato, com a proliferação de animais peçonhentos, risco de zoonoses, etc. E Ribeirão ficou, de fato, abandonada. Tanto que, a questão de um ano e pouco atrás, diziam que o prefeito nem morava em Ribeirão, que o prefeito não gostava de ser prefeito de Ribeirão, que o prefeito de Ribeirão não tinha compromisso com a cidade e que, portanto, se essa eleição fosse há um ano atrás, o prefeito de Ribeirão não teria a menor chance de ser reeleito. Hoje tem essa chance. Ele começou a cuidar da zeladoria e esparramou 80 obras por Ribeirão Preto, né, com as quais, claramente, ele pretende seduzir o eleitor ribeirão-pretano com a retórica de que é um gestor, de que promove emprego, de que promove trabalho, de que é o responsável por essas obras. Não é. Essas obras todas foram projetadas por governantes anteriores, prefeitos anteriores, até pelo Gasparini tem obra aí projetada, que está sendo executada agora, e financiada pelo PAC 1 e 2 da Dilma, que já financiou as obras anti-enchente, já financiou as 2 UPAs que hoje existem em Ribeirão Preto, e está financiando agora o plano de mobilidade urbana, portanto, com dinheiro do PAC 2, que o prefeito atual, ironicamente, enquanto deputado, votou contra no Congresso Nacional. Essa é a grande ironia. Portanto, essas obras não são projeto dele, essas obras não são financiadas pelo cofre público de Ribeirão Preto, e sim por governos do PT, e ele está agora pretendendo, numa manobra claramente eleitoreira, abandona a cidade por 3 anos, na boca da eleição inaugura uma UPA, e promete outra, e esparrama essas obras todas impressionantes pela cidade de Ribeirão Preto. Quer dizer, o espaço público, eu fui promotor da habitação e urbanismo, acompanhei isso mais de 20 anos aqui em Ribeirão Preto. O espaço público em Ribeirão Preto é muito maltratado. Você vê que nós não temos um plano de arborização com árvores nativas, com árvores frutíferas. Temos um déficit de arborização muito grande e temos, pasmem, 900 praças em Ribeirão para serem construídas. Se você fizer 10 praças por ano, você vai levar um século, 90 anos. Mais 1 minuto, candidato. Ok. Tem mais 1 minuto. Para botar esse espaço público em condição de ser usado pelo seu verdadeiro dono, que é o povo de Ribeirão. Então, há um descaso com o meio ambiente, porque nós não temos arborização suficiente na cidade, nem um plano de arborização. Há um descaso com os parques, com as praças de Ribeirão e até com as praças que estão projetadas, que foram aprovadas dentro de loteamentos e que não foram executadas. São espaços urbanos vazios, espaços urbanos públicos vazios. Isso dá bem a ideia do descaso. Então, o poder público municipal precisa voltar para essa cena, precisa voltar para esse campo. Precisa coordenar as ações para arborizar, construir praça, cuidar das praças, cuidar dos parques, fazer avenida parque, cuidar dos nossos espaços públicos e espaços de interesse ambiental, porque o setor privado, sozinho,
não será capaz de dar conta dessa enormidade de providências que tem que ser tomada no campo do urbanismo, no campo do cuidado com os espaços de uso comum do povo e no campo da sustentabilidade ambiental. Sem o poder público aí, articulando-se com o poder privado, articulando ações e programas, eu creio que Ribeirão Preto não vai adiante. Muito obrigado, candidato. Candidato, deixa eu só te fazer uma pergunta. Para não te cortar, o senhor prefere que a gente mande no chat? Vê se aparece, ó. Quando eu faltar um minuto para não cortar o senhor, ó. Apareceu para o senhor aí? O senhor está com o microfone mutado. Aparece sim. Eu estou mutando aqui porque eu acho que às vezes o meu computador faz um barulho. Vocês ouvem esse ruído aí? Não, posso deixar aberto. Pode deixar. Pode deixar aberto. Pode deixar. Ok. Eu vejo aqui no chat o aviso, é melhor. Beleza. Então a gente vai mandar porque é melhor ficar cortando o senhor. Ok, pode cortar porque candidato e advogado não para de falar. Enfim, vamos voltar aqui. Candidato, advogado, então é pior ainda. Então, só voltando aqui. De novo, obrigado pela resposta, candidato. Vou passar para a penúltima pergunta. É com você, Vitor Marquet. Obrigado, Guilherme. Bom, candidato, primeiramente é uma honra o receber, né, como todo mundo já falou. E minha pergunta se refere um pouco à segurança pública, né? Eu queria saber um pouco mais da sua proposta para conter a criminalidade em Ribeirão, né, que o senhor já afirmou em outra hora que abre aspas, é preciso capacitar a GCM para atuar numa cultura de paz. Né? Isso dá um pouco a entender que o senhor tem um projeto para tirar um pouco o poder da PM e tudo mais. Então, eu queria saber como o senhor pretende realizar isso. Né? Explica um pouco para a gente. Ok. Antes de tudo, é preciso falar com franqueza, com sinceridade, sem demagogia, aquilo que todos sabem, na verdade. A segurança pública é uma tarefa destinada por determinação constitucional ao Estado, não é ao município. Então, a segurança pública é uma tarefa dos órgãos da força pública estadual. Não é tarefa do município. Quem vai propor aí, porque isso é uma demanda grande da sociedade, o candidato fica tentado a dizer, eu vou prover segurança pública, eu vou acabar com a criminalidade. Não é verdade. Essa tarefa não é do município. A Constituição determina, essa tarefa é do Estado. Agora, as coisas acontecem no município. E o município tem muito o que fazer nesta área. Não é porque a Constituição atribui essa tarefa ao Estado que o município não tem que fazer nada. Então, veja, as guardas municipais, elas têm a tarefa de apenas proteger os bens públicos. A gente chama tecnicamente de os próprios públicos. Não é tarefa de polícia, de policiamento, que hoje a guarda faz ocorrência, ajuda até a fazer boletim de ocorrência, até prende. Isso não é tarefa da guarda. Tem um desvio aí. E o que nós pensamos para a Guarda Civil Municipal, que nós pensamos até em propor a mudança do nome da guarda para sinalizar que ela é uma guarda cidadã, que ela é uma guarda comunitária, é uma tarefa de proteger os bens públicos, mas também de fazer a interlocução, o diálogo, a interface, de ser a cara do prefeito do município na comunidade, prevenindo, desarmando conflitos, com o diálogo dentro daquilo que você lembrou, dentro de uma cultura de paz e não repressiva, repressora. Agora, precisa entender uma coisa, segurança pública é uma coisa, isso cabe ao Estado, e combate à criminalidade é outra coisa. As pessoas colocam isso na mesma vala, no mesmo balaio, fazem uma confusão, e não é só uma confusão conceitual, é também uma confusão com relação às ações práticas, são coisas diferentes.
Então, a segurança pública, evidente que o prefeito é o responsável pela segurança de cada cidadão, de cada cidadã, de cada criança. E eu, como ex-promotor público, assumo isto. E vou articular as ações com a Polícia Militar, que é responsável pela segurança pública, com o BAEP, com o Copom, com o programa da Polícia Estadual de Vizinhança Solidária, colocar a guarda para se articular com a vizinhança solidária, que hoje não se articula, aumentar o efetivo da guarda para que ela atue nessa direção. Isso eu assumo. Agora, para combater criminalidade, sejamos honestos, não é com polícia, revólver, cadeia, processo crime, rota, armamento. Se vocês me apontarem um país que acabou com a criminalidade, ou mesmo que debelou a criminalidade, que não seja por meio de políticas públicas, de políticas sociais, de reformas estruturais, se vocês me apontarem isso, eu volto atrás e rasgo o meu diploma de advogado, de promotor público e de professor de direito. Não existe. Portanto, nós assumimos que o município pode atuar no campo da segurança pública, se articulando com aquele que tem a competência constitucional. Isso é uma tarefa do prefeito, pessoal do prefeito, e assumimos que no campo do desarme, do debelamento, do combate à criminalidade, nós precisamos implementar políticas públicas de esporte, de cultura, de qualificação do jovem para o trabalho, de mais escola, de bibliotecas comunitárias, de arte para a população carente e para toda a população de Ribeirão Preto. Devemos colocar o pobre, o rico e todo o Ribeirão Pretano no orçamento de Ribeirão Preto com políticas que não são de custo faraônico, são programas perfeitamente factíveis. E nós temos programa para implementar a economia solidária em Ribeirão Preto, para socorrer os necessitados, como é o caso da nossa moeda social local, que nós vamos propor como um programa de transferência de renda que nunca houve em Ribeirão Preto. É preciso você pensar em diminuir a criminalidade. O resto é demagogia. Eu fui promotor público durante 31 anos. Não vi a criminalidade em Ribeirão e no Brasil retroceder 1 milímetro, apesar de nós termos, por exemplo, dobrado a nossa população carcerária de 90 brasileiros por cada 100 mil habitantes para 300 brasileiros e, no caso de São Paulo, 400 brasileiros por cada 100 mil habitantes. Cresceu, explodiu a população carcerária, promovemos uma prisonização em massa e a criminalidade aumentou. Quer dizer, está provado, e desde da fundação desta república, está provado que este caminho da repressão é equivocado. Ele é um caminho sem inteligência. Então, vamos articular com a Polícia Militar, com a nossa Guarda Municipal, as ações de segurança pública e, ao mesmo tempo, concomitantemente, com igual importância, as reformas sociais, os programas sociais, os programas culturais, os programas educacionais, que esses sim desarmam o espírito e a violência. Então agora eu vou fazer a minha pergunta, que é a última, e tem as considerações finais. Vamos lá. O PT, o partido com o qual o senhor é filiado, defendeu historicamente a taxação de grandes fortunas, a justiça social, enfim, e atacou práticas absurdamente capitalistas. Por exemplo, aqueles que optam pelo capital especulativo, por aplicar na bolsa, ao invés de fato investir no Brasil, de fato investir em empresas, de fato investir em produção, em emprego. O PT atacou aqueles que tinham privilégios, atacou os próprios privilégios, tá certo isso, né? Posto isso, eu gostaria... Só um reparo, atacou e ataca. Atacou e ataca, exatamente. Posto isso, eu gostaria de saber uma coisa. Não um pouco contraditório, o senhor possui mais de 2,9 milhões de reais em patrimônio, dos quais 1,1 milhão está investido em aplicação, que é justamente o capital especulativo que o PT tanto atacou e ataca. E, além disso, o senhor pode ser chamado de um privilegiado, que também é alvo do PT, porque o senhor, por vários anos, foi um promotor de justiça, cargo que tem salário acima de 20 mil reais, que é superior a 99% do salário, 99% da renda da população brasileira. Eu queria entender por que o senhor é filiado ao PT e se esse grande investimento que o senhor faz
no capital especulativo não é uma contradição com seus ideais, com os ideais capitalistas que, enfim, o senhor ataca? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que o meu patrimônio é um patrimônio inteiramente compatível com quem trabalhou 60 anos, 30 anos no Ministério Público, 30 anos na universidade. Eu quero deixar claro que aquele patrimônio que você viu e que eu declarei é um patrimônio conjunto meu e da minha esposa, que é defensora pública há 15 anos. Portanto, ele não é só meu. E não tem herança ali. Aquele patrimônio é fruto do meu trabalho. A aplicação financeira que eu faço é uma aplicação defensiva. Já que o meu patrimônio desperta tanto interesse, pode observar que as minhas aplicações não são especulativas. Elas são conservadoras, defensivas, apenas para evitar a corrosão desse dinheiro que eu amealhei a duras penas trabalhando 60 anos, 30 anos em cada cargo público. Eu queria que todos os brasileiros pudessem ter o que eu tenho. É por isso que eu estou no PT. E o meu salário é fruto do meu trabalho. É inteiramente compatível com o que eu fiz ao longo da vida. Ele é transparente, ele é público, ele está declarado, não tem um centavo fora dele e não é correto dizer que eu sou um especulador financeiro. Eu sou alguém que apenas defende o dinheiro que eu consegui juntar com uma vida de gasto muito modesto. Não sou um homem que usa grife, eu não sou um homem que viaja o mundo todo, eu não sou um homem que tem consumo ostentativo, eu não sou um homem que tem consumo conspícuo, eu não sou um homem que esbanja, eu sou um homem que procuro proteger a minha vida, a minha qualidade de vida, a minha família, e tudo isto foi feito com o meu trabalho. Além disso, eu fui palestrante durante 25 anos, correndo esse Brasil inteiro. E quando me pagaram, foi porque quiseram. Eu jamais propus receber qualquer dinheiro pelas inúmeras, centenas, incontáveis palestras que fiz mundo afora. O dinheiro que ganhei como autor de 9 livros compõe esse patrimônio meu. E foi também um dinheiro modesto. Eu tive essas outras fontes, mas eram todas com o meu suor, com o meu sacrifício, meu e da minha mulher. Então, o meu patrimônio, ao contrário do que parece, ele nem parece um patrimônio tão grande. Apregou isso. E ele está público, transparente. Se alguém disser que eu tenho alguma aplicação especulativa na roda, na ciranda financeira, vai ter que provar. O dinheiro que tenho é um dinheiro que rende abaixo do que corrói a inflação. Eu estou perdendo dinheiro. Me taxar de especulador financeiro é perda de tempo. Com relação à minha ida para o PT, eu quero que todos os brasileiros tenham vida digna, como eu tenho. Tenho vida materialmente confortável como eu tenho. Tenho, sobretudo, as oportunidades que eu tive de estudar, de me preparar para prestar 2 concursos difíceis como professor, como promotor de justiça, outros concursos em que eu passei, procurador do Estado, não assumi, etc. Eu só consegui isso porque eu tive oportunidade. E é esta oportunidade que eu quero devolver aos brasileiros e aos ribeirão-pretanos. Eu sou e vocês são beneficiários da injusta divisão social do trabalho. Porque enquanto eu estou aqui falando, alguém limpou a sala para que eu pudesse falar aos senhores e alguém limpou a sala onde os senhores estão. Nós somos beneficiários dessa injusta divisão social do trabalho. É isso que nós combatemos. O PT combate isso também. E o PT combate os privilégios, defende a taxação das grandes fortunas, só que o PT precisava ter um congresso lá com esse compromisso para aprovar isso tudo. Senão não consegue. É preciso entender que o PT governou o país
e inclusive o município de Ribeirão Preto, de maneira muito bem sucedida, com justiça social, com prosperidade econômica e democracia a respeito às instituições, e o fez, apesar de termos aqui um Estado capitalista, uma sociedade capitalista e um Congresso ultraconservador, ultra-reacionário. Foi um milagre o que o PT fez pelo Brasil. E nós queremos continuar nesse caminho, queremos continuar fazendo este, digamos, entre aspas, milagre. Já estou no tempo? Já sim, candidato, para concluir. De dar dignidade ao povo brasileiro, ao povo ribeirão-pretano. Este é o meu compromisso. E, portanto, eu quero convocar os democratas, em geral, não só petistas, aqueles que têm compromisso com um país igual, aqueles que têm compromisso com um país fraterno, justo. Quero convocar todos a fazer a luta que nós fazemos. Agora, com relação à pergunta, não tenho tempo, infelizmente, para responder isso. Aqui, o PT não investiu na burguesia nacional para que ela se desenvolvesse. Aí, desculpe, mas o equívoco da pergunta é autoevidente. Só o que o programa do PT fez foi tentar desenvolver uma política econômica de cunho nacional. E por isso caiu, porque a burguesia brasileira, a burguesia aliada, a burguesia internacional, e derrubou o PT. Hoje, a industrialização do PT responde por apenas 9% do PIB brasileiro. Isso é um escândalo. Quando o PT privilegiou as empresas nacionais que exportavam serviço e que, portanto, ajudavam a quintuplicar o PIB brasileiro, a burguesia nacional não correspondeu. O senhor agora vai ter 3 minutos para falar sobre o assunto que bem entender, dar suas considerações finais. No final, por favor, repita seu nome e seu número para o espectador gravá-lo. Bem, nessas eleições eu queria que, infelizmente, a campanha é uma campanha curta. O PT é um partido que faz a campanha com recursos próprios, recursos do fundo partidário. Nós não temos dinheiro, não temos grandes doações. A nossa campanha recebeu, até agora, R$164 mil e a campanha do prefeito, 1.200.000 declarados. E o PT não tem um centavo de caixa 2. A nossa campanha é pobre, é do tostão contra o milhão, é do peão contra o barão. Mas, mesmo assim, nós vamos fazer essa luta, vamos combater o ódio político, o ódio social, a exclusão, a discriminação, o preconceito. Vamos fazer essa luta cultural, vamos fazer a luta política para colocar de novo o PT no cenário político de Ribeirão Preto, e estamos fazendo a luta eleitoral porque nós queremos virar o jogo, queremos ganhar essa eleição e assumir o Palácio Rio Branco para mostrar à população de Ribeirão Preto o que o PT já mostrou em gestões anteriores aqui e mostrou em nível de gestões nacionais. Nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar todo mundo no orçamento de Ribeirão Preto. E eu queria, portanto, finalmente dizer que nesta eleição era muito bom, era importante que o eleitor ribeirão-pretano percebesse que há 2 projetos distintos em jogo. Primeiro, um projeto de extração neoliberal que obcecado pelo corte de gastos, obcecado pela lei de responsabilidade, obcecado pelas obras, obcecado pela privatização dos serviços públicos, e um outro projeto diferente, oposto, antagônico, que é o nosso projeto, o projeto da mudança, que pensa no fortalecimento do serviço público, no bem-estar da população, no fortalecimento do SUS, na construção de uma rede de direitos para a proteção social, para enfrentar os dias difíceis que virão aí, e com participação popular. São 2 projetos diferentes. Eu represento esse segundo projeto, esse projeto da mudança, que pretende devolver para Ribeirão Preto o direito de sonhar e a esperança, o direito de sonhar com uma sociedade, uma cidade justa, sustentável, segura, pacífica e feliz, e o sonho de fazer dos brasileiros que hoje estão excluídos da participação social, econômica, política e cultural em Ribeirão Preto se concretize e que nós podemos, portanto, contribuir sem messianismo para a construção aqui em Ribeirão de uma sociedade que, de fato, olhe mais para as pessoas do que para o resto, que, de fato, tenha o compromisso social
com aqueles que mais precisam do gestor público, do serviço público, da prefeitura, do que com aqueles que se beneficiam pelo alto, por cima desses mesmos serviços que mandam na cidade. Nós queremos levar essas políticas públicas para dentro do Palácio Rio Branco e junto com elas, junto comigo, nós vamos levar o povo de Ribeirão Preto. O meu programa é todo ele construído, ouvindo movimentos sociais, andando, amassando barro na favela, discutindo com técnicos, discutindo com aqueles que de fato têm compromisso com a construção de uma sociedade justa. O meu programa não foi feito pela cabeça de 1, 2, meia dúzia de iluminados. É um programa discutido de baixo para cima, telúrico. Um programa nascido do chão, das carências e do sofrimento das pessoas. É esse programa que nós vamos implementar em Ribeirão Preto. Portanto, no dia 15, peço a vocês, meus interlocutores aqui da querida FAAP, que votem 13, votem Machado. Muito obrigado pela entrevista, candidato. Ajuda a fortalecer a democracia, um debate mais plural. Muito obrigado.